Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cassiane Façanha e eu vou falar um pouco sobre construção de esquema aberto. Esse é o sumário, nós vamos falar sobre problemas de design space, né? A informação aberta para extração de predicado, descoberta de informação aberta, predicado, e também descoberta de propriedades sementes, baseadas em sementes. Então, a gente vai falar sobre isso. A primeira parte é problemas em design space, tá? Então, no capítulo 6, principalmente, eles assumiram que os tipos de propriedade de interesse eles já são explicitamente especificados, né? Ou seja, todo mundo já conhece ali o que está vindo, definiram todos os tipos, todas as propriedades das entidades, né? E, no entanto, quando eles assumem isso, né, se perde muito, né? Fada chega a ser, no entanto, incompleto, por perder essas incógnitas desconhecidas, que eles chamaram, né? Que são propriedades que estão além das especificadas e que têm um interesse potencial, e, tipo, não vão poder ser capturadas ali, porque a gente ainda não conhece. Então, ele deu um exemplo, por exemplo, dessa entidade do tipo músico, onde a gente reuniria, assim, atributos e relacionamentos como esses, né? De filhos, cônjuges e assim por diante, né? Álbuns, música dos gêneros e assim por diante. Então, tinha tudo isso que que é especificado, mas que perde potenciais incógnitas desconhecidas que a gente poderia obter ali, de interesse. E aí chega nesse exemplo aqui que, por exemplo, a gente perderia, né? Que é performance, que a gente estava perdendo, que é questão do local, cover, o cover pelo artista, o trabalho produzido por tal pessoa, performance por tal pessoa, e assim por diante, né? Songs e assim por diante, que ele começa a citar aqui. Ele também deu um exemplo de Bob Dylan, por exemplo, como exemplo, sendo como BD aí, né? Então, Bob Dylan, performance, Gallant's Cave, né? Então, Bob Dylan, performance nesse evento aí, live em concert. Bob Dylan faz cover desse artista, George Cash, e assim por diante, né? Por Adele, Jimi Hendrix, e assim a gente consegue fazer essas duplas que, preferencialmente, conseguiriam nos obter muito mais informações se a gente não tivesse especificado todas as coisas antes, né? E aí ele traz isso. E aí ele dá uns exemplos dessas limitações desses esquemas que foram feitos à mão, né? Que é esse esquema.org aí, onde, por exemplo, compreende, né, cerca de 800 tipos de entidade e 1.300 tipos de propriedade, e mesmo assim é incompleto, né? Então, esse Ecology University, ele também tem, por exemplo, 67 propriedades, né? Mas eles não têm especificado, por exemplo, number of student ou degrees of read, né? Então, tem também o Wikidata, que tem, por exemplo, 7.000 tipos de propriedades, mas que falta coisas interessantes em relação aos músicos, que, por exemplo, seria performance, cover de artista, dueto e song, e assim por diante, né? E também, ele citou também o IMDb, que é o website, né? Onde cerca tipo, de 10% desses 8 sites específicos de domínio que tem. Então, ele não cobre tudo, ele só cobre cerca de 10% dos sites desses domínios específicos, né? Então, ele não consegue abranger muito, só cerca desses 10% mesmo. E aí, onde surge, né, o Open Information Extração, que é a extração de informações abertas para descobertas de predicados, né? Então, quando a gente fala... Opa, tá passando? Pronto, passou. Para descobrir esses tipos de propriedades no texto, né, sem que seja feito nenhuma suposição ou conhecimento prévio, ou seja, a gente não recebe uma no basis, por exemplo, a abordagem natural era que é a melhor exploração desses padrões sintáticos, né, em linguagem natural. Então, a gente sempre tem essa ideia de quando a gente não tem uma suposição do que vem conhecimento prévio. Então, a gente tem que vir como eles vieram,
E aí, a melhor abordagem para fazer isso, né, são esses padrões sintéticos em linguagem natural, né? Então, basicamente, o que a gente está visando aqui procurar é os padrões universais, que são chamados de hiperpadrões, né? E aí eles capturam mais essas relações, esses atributos dessas entidades, independente dos seus tipos. E aí, o padrão mais simples de forma gramatical que eles obtêm, né, que eles falaram, é a questão da língua inglesa mesmo, de ser substantivo, verbo, substantivo. Então, basicamente, o que eles vão procurar ali é uma estrutura dentro de uma frase que tenha esse padrão aí, substantivo, verbo e substantivo, né? Aí eles conseguem classificar, tipo, numa frase, né? Um exemplo, por exemplo, Bob Dylan sings Hurricane. Então, basicamente, o SINGS ali sendo a propriedade recém-detectada, que a gente consegue pegar ali. E aí, a parte verbal também pode ser uma frase, muitas vezes, na forma de verbo, mais a preposição. E aí, a gente consegue um exemplo como Bob Dylan, que sim, são with John Beats, né? E aí, ou Bob Dylan performs live I did. Basicamente isso. E então, a saída basicamente dessa abordagem seria não apenas a propriedade em si, mas toda uma estrutura de predicado com um argumento, né? Predicado-argumento, onde a gente tem ali uma estrutura já fixa. E aí, como seria essa ideia, né? Essa extração? Então, no caso aí, a extração de informação aberta, né? Que é esse OpenIE, ele seria uma tarefa de extrair essas estruturas do predicado argumento dessas sentenças de linguagem natural. Então, a entrada seria, por exemplo, uma sentença proposital, né, que não é uma pergunta ou uma mera exclamação, mas que pode ser processada por método de análise sintática. E aí a gente consegue ali obter, por exemplo, essa ideia, né, de Bob Dylan sings um Hurricane, e aí ele consegue puxar, né? E o output seria uma tupla sendo predicado argumento, né? Como uma proto-instrução ali, onde o predicado e dois dos mais argumentos assumem a forma de frases curtas extraídas dessa sentença de entrada, né? Então, basicamente, seria um exemplo que ele nos deu essas seriam as entradas e essas seriam as saídas, né? Onde, por exemplo, Bob Dylan sem Hurricane, e aqui ele conseguiria fazer uma dupla predicado argumento, né? Onde a gente tem aqui Bob Dylan sings Hurricane. Aí Dylan sings together with Bess, que seria essa parte aqui. E assim, sendo assim, ele consegue fazer toda essa extração dessas informações a cada sentença que iria sendo dando de entrada, né? E ele ia devolvendo essa tupla aí. E é isso. E aí a gente entra nessa parte que esses padrões, né? Que são baseados nessa OpenIE, né? E aí né? Eles falaram um pouco sobre alguns métodos, né? Então, por exemplo, até recentemente eles falaram que dependia muito dos métodos de padrões e regras para que eles conseguissem achar ali, fazer todas essas extrações, né? Então, aí eles discutiram muito esse método que se chama reverb, né? Onde que se concentra nos predicados mediados somente por verbos e se baseia em um único, que é o padrão de expressão regular. E aí, sobre essas tags pós que eles colocaram. E aí, tudo isso para conhecer os candidatos a predicados, né? No caso ali, por exemplo, Bob Dylan, sings, no caso, eles iriam, de alguma forma, tentar fazer com que o sings fosse tentar achar o predicado ali daquela sentença, né? Eu acho que eu passei demais. Essa aqui. No caso aqui, o regex, padrão regex para OpenIE, né? Então, basicamente, está dizendo aqui que o predicado vai ser igual a o verbo, né? Ou um verbo mais predicado, preposição ou partícula, ou marcação, marcador infinito aqui,
ou seria verbo, partícula ou advérbio, mais substantivo, adjetivo, advérbio, pronome ou um determinante, ou e mais, né, também essa preposição aqui particular do partícula ou marcador infinito aqui, né? Sendo que, por exemplo, esse determinante aqui, né, seria, por exemplo, o T e o IE aqui, que a gente pode ter junto para auxiliar, né, nessas sentenças que a gente tem, né? E aí ele, por exemplo, deu o exemplo, né, que, por exemplo, na expressão anterior, a gente corresponde a um exemplo, por exemplo, que sangue seria o verbo, né, uma partícula do verbo, sendo if seria VP, e performance do it seria essa junção de V, W e P, né, que a gente tem aqui. Então, seria o predicado, seria essa sentença todinha aqui, né? Então, ele poderia ser somente o predicado poderia ser somente o verbo, né? Poderia ser somente VP e poderia ser esse VWP aqui também. Então, basicamente, é isso como funciona o verbo, né? Mas como é que funciona ele na prática, né? Basicamente, o que ele faz é tentar, primeiro, ele tenta filtrar os candidatos a predicados com base, por exemplo, na frequência que aparece lá dentro, meio que descartando ali os raros, né? E aí tentando ver o que tem ali de mais frequência ali para que ele possa pegar. Depois, para cada predicado que eles conseguem obter, eles consideram esse sintagma nominal, que eles chamam, mais próximo à esquerda como um sujeito, e aí e também o sintagma nominal mais próximo à direita como objeto. Assim, eles conseguem obter aí essa parte de identificar, meio que separar, né? E aí usa um modelo supervisionado para que ele possa executar todos esses candidatos aí através de um classificador para gerar uma confiabilidade, né? Uma confiança desses candidatos aí para que eles possam ter confiança, né, no que eles estão entregando na saída. Então, basicamente, é isso que ele faz nessas etapas. E aí a gente entra nas extensões aqui em relação às extensões que tem desse OpenE, né, baseado em padrões. Né? Por mais que sejam padrões, nem tudo que a gente vai obter ali, vai ter de sentença, vão estar dentro do padrão. Então, tem aí umas extensões que podem ajudar nessa ideia, né? Por exemplo, estruturas de argumentos não contingem e fora, por exemplo, de ordem, né? Que não estão na ordem que necessariamente por exemplo, sujeito, verbo, sujeito, ou verbo, predicado e assim por diante. Então, quando é baseado em regex, né, por mais que seja elegante, fica muito a complexidade total de linguagem natural, né? Então, fica muito aquém do que a gente pode receber lá e pode não ser na ordem. E aí faz com que a gente tenha um problema. Então, eles apresentaram duas maneiras de melhorar essa coberta, né? Que seria aumentando a expressividade dos padrões, ou seja, eles configuravam para que para meio que expandir mais esses padrões, deixar mais visíveis, assim, vamos dizer, para o regex, né? E assim, usando também a aprendizagem de máquina para generalizar esses padrões pré-especificados. Então, precisaria ter ali uma pré-especificação ali para que eles pudessem generalizar, né? Então, tem essas duas formas nessa ideia de estrutura de argumento não contígua ou fora de ordem, né? E aí também tem as propriedades mediadas por substantivos, né? Porque além, por exemplo, expressar propriedades por verbos ou frases nominais, essas relações aí também também são expressas na forma de modificadores em frases nominais, né? E aí, para aprender esses padrões de extrações de frases nominais, precisa ter uma base, uma variedade de recursos para que, combinada com o classificador aprendido, dá para conseguir fazer com que regras adicionais sejam embasadas dentro desse classificador, para que ele consiga pegar essas frases nominais. Então, basicamente, é isso que
essas propriedades medidas por substantivos, eles conseguem entender, né? Então, eles conseguem fazer com que, operando somente nessas ideias de padrões de expressões de frases nominais, eles conseguem pegar esses recursos, apresentar, combinar regras dentro desse classificador para que eles consigam buscar essas ideias nominais, para não perder nenhum aspecto. Opa! E aí também temos a atribuição e factualidade, né? Que é uma outra limitação que a gente tem nesse método básico, somente por padrões, né? Que é, por exemplo, fora do contexto, ou até mesmo com atribuições de reivindicações. Então, sempre pode vir uma frase, você apresentar uma frase, por causa de estar sempre pegando no mesmo padrão, voltar ali de uma forma que não seja, pelo menos, a forma que a frase queria mostrar. Então, sai um outro sentido para a frase. Então, o que eles fazem? Tentar fazer campos de atribuições com combinações de regras para que essas regras padrões sejam supervisionadas, né? E aí, tipo, um outro caso que entra dentro dessas atribuições factualidades seria, por exemplo, que ele falha na presença quando tem negações nas sentenças. Então, por exemplo, se tiver lá que nenhuma das músicas do Dylan nunca foi interpretada, eles não vão entender porque eles não conseguem entender o padrão de negação. Então, entraria, por exemplo, nesse problema que a gente tem. Então, eles conseguem resolver essa parte, né, quando eles utilizam dois métodos, né, que é o método NEST, que eles apresentaram lá, e o método STUEFS, que que eles conseguem generalizar essas abordagens, lançando essas sentenças em estruturas de tuplas aninhadas para representar facetas como atribuições, localizações, origem, destino, causa, consequência, tempo, e assim por demais, né? E aí, esses recursos léxicos, né, que eles conseguem utilizar. Então, essas frases anotadas semi-automaticamente são usadas para treinar um classificador de regressão logística para converter essas sequências complexas em tuplas aninhadas. Aí eles conseguem obter aí, por exemplo, tira, por exemplo, em, para, de, para, e conjunções como porquê, quando, enquanto e etc. E eles conseguem fazer esses papéis semânticos aí se rotarem na classificação para que eles conseguem obter. E aí a gente chega no aprendizagem neural para e é aberto, né? Que a gente consegue fazer algumas coisas através dele, né? Então, as sentenças propositais em estrutura de predicado argumento é uma tarefa, né, buscada muito em linguística computacional, né? E aí sempre utiliza essa tarefa que é a rotulagem de papéis semânticos, que até foi visto no capítulo 6, eu acho, que é o SRL. Então, por mais que a gente tenha utilizado isso, eles têm utilizado isso, né, para rotular, então eles conseguem rotular esses papéis semânticos, conseguem dizer, por exemplo, trechos específicos, conseguem meio que etiquetar ali as coisas. Só que isso faz com que gere um grande problema para a gente, principalmente nessas e é aberta aqui, pois a gente não quer limitar os tipos de quadros que a gente tem pré-especificados. Então, se a gente utiliza, sempre vai ser uma coisa limitada. E aí a gente pode perder argumentos, né? Então, em vez disso, eles escolheram, né, por exemplo, utilizar meio que, tipo, não faz sentido utilizar essa para isso, porque limita muito o que a gente está querendo, né? Então, para isso, eles utilizam essa metodologia de última geração, que é essa marcação de sequências em redes neurais profundas, né? E aí eles utilizam essa aqui, que é a BLSTM, né? Que é transducers também, que é de transdutores, e há outras redes parecidas e outras baseadas em transformador. E aí conseguem fazer com que utilizem, né? Eles também apresentam uma solução completa
quando eles codificam basicamente na sequência, né? Primeiramente, eles vão lá e codificam as frases com palavras com sentença na entrada, né? E aí a representação, né, a aprendida, vai ser decodificada em uma sequência de tags BIL, que é como ele fala aqui, para marcar o início da parte interna dos intervalos. E aí ele consegue buscar ali de predicados e de argumentos, né? Meio que fazendo uma marcação. E ali, para distinguir o predicado e os diferentes argumentos, né? Ele utiliza as tags e são instanciadas separadamente para cada um desses constituintes. E aqui é basicamente um exemplo que ele deu, né? Por exemplo, aqui tem a entrada da sentença, né? Que passa pela rede neural, né? Fazendo essa sequência de tag, por exemplo, dizendo que isso é O, isso é S, isso é isso, e assim vai marcando. E aí, no final, vai ser trazido os argumentos aqui com as tagzinhas, né? Que obtém. E aí a gente chega na última parte, que é descoberta de propriedades baseadas em sementes, né? Que basicamente é isso, né? Então, o que até então a gente não tinha um cabelo ali para que a gente pudesse ter ali algo existente para que a gente pudesse utilizar, né? Então, o fato é que agora a gente tem ali a gente não está utilizando nada, né, nas outras opções. Nesse daqui, a gente já pode utilizar aqui como uma pré-existente, né? Onde a gente tem ali muitas informações que a gente pode utilizar, né? São triplos ali de conjuntos limitados de propriedades já especificadas que a gente pode utilizar. Então, esse conhecimento prévio, a gente pode aproveitar para supervisão à distância. E aí a gente pode identificar esses padrões para declarar essas propriedades limitadas e generalizar esses hiperpadrões que estão sendo aplicados para descobrir esses tipos de propriedades que antes a gente não descobria. Então, um exemplo que ele deu foi esse projeto que se chama Hiperpedia, né? Que é um projeto, né, que adotou uma abordagem em larga escala para descobrir essas novas propriedades, né, dentro de páginas web. E aí também pode ser obtido nos logs, né? E aí, aprendendo esses padrões de classificadores baseados em declarações para essas propriedades pré-especificadas, desse grande KBI que a gente tem, né? Desse larga KBI que a gente tem. E aí a gente entra, por exemplo, na sequência que eles podem, mostrando aqui o passo a passo de como acontece isso, né? Então, por exemplo, primeiro ele supõe, né, que, por exemplo, tem muitos triplos de SPO para propriedades que são como essas aqui, né? Create song, create movie script, performance with, e play an album e play a festival, né? E aí, depois, eles vão identificando esses pares, né? Esses pares em SO, né? Em uma grande coisa de texto. E eles começam a verificar a evidências contextuais de propriedades de P também, né? Ou seja, de predicados. Eles conseguem começar a obter esses padrões. Depois, eles conseguem focar mais na semelhança entre os padrões de propriedades para várias delas, né? E aí eles entram com sintagmas nominais, que é o NN, e preposições aqui, que é o prep, que eles chamam. E aí eles conseguem ver esses hiperpadrões a serem instanciados, como no exemplo que a gente tem aqui, né? Primeiro eles conseguem marcar de O, S, fazer todas essas ideias aqui, de meio que marcação. Depois eles conseguem identificar a semelhança, por causa de ter, né, essas marcações. E aí eles vêm aqui e começam a classificar nesses sintomas nominais e também de preposições, né? Essa ideia de descobrir os tipos de propriedades que anteriormente a gente não estava conseguindo descobrir, né? E aí a gente chega no resultado que seria mais ou menos esse aqui, que seria um artista versus song, que está faltando nesse daqui, que a gente pode obter.
E aí, como funciona mesmo na prática, né? A entrada sempre vai ser um corpozinho de texto, né? Da keybar anterior, né? E a saída sempre vai ser esses novos tipos de propriedades que eles começam a descobrir. E aí, por exemplo, na primeira parte, né, eles vão identificar esses trechos de texto com essas correspondências de triplos, né, que é o SPO, né, da QB, e vão usar de resolução de referência para capturar também passagens que abrangem mais de uma frase, né? E aí eles conseguem expandir mais, né, quando tem mais de uma frase, por exemplo. E aí eles vão começar a calcular esses hiperpadrões, frequentemente relacionando essas palavras e entidades especificadas em estruturas sintáticas, né? Que a gente tem, né? Que é como o regex syntax já faz isso, já em parte já consegue fazer isso. E aí eles vão supor novas propriedades que sejam expressas, por exemplo, por substantivos. E aí eles, enfim, pode ser concisos ou frases nominais que estão próximos ali das partes correspondentes de S ou do O, né? E aí eles vão reunir isso nesses novos candidatos aí, essas propriedades. E aí, depois eles vão meio que fazer não sei se pode ser a palavra certa, né? Mas meio que eles vão cortando, assim, candidatos por meio de estatísticas e classificadores, né? Onde a gente consegue agrupar esses candidatos em conjuntos por meio da mineração. E aí eles conseguem, por exemplo, na letra write by, consegue letra of all, né? Write by S. E aí eles conseguem texto of, que é similarmente parecido, né? E que tem um O, que tem um S, e basicamente a mesma estrutura aqui. E aí eles vão treinar um classificador baseado em recursos para atribuir esses tipos semânticos aos argumentos dessas novas propriedades. E aí ele cita esse exemplo de, por exemplo, artista versus song aí. E aí ele vai executar esse classificador nos candidatos dessas propriedades. E os recursos podem incluir informações informativas em proximidade textual. E assim por diante. E aí a gente chega, né, para a Open from Semi-estrutura, que é abrir essa IE a partir de sites estruturados, né? Então, o conteúdo semi-estruturado é um recurso que, para eles, é considerado primordial, né, para a construção do conhecimento. E aí, muitos sites da web em si, com conteúdo gerado a partir de bancos de back-ends, organizam a maior parte dessas informações em páginas detalhadas de entidades, que foi basicamente o que eles conseguiram notar. Então, eles mostraram um método, né, que é o Open Source, que ele faz, né? Ele estende esse source para descobrir novas propriedades também, né? Então, ele começa com a supervisão distante dessa null bases aí, para extrair e generalizar esses padrões. Mas ele foca muito na parte da árvore, dos padrões da árvore DOM, já que ele meio que se assimila ao Bipedpédia, que a gente tinha falado anteriormente, mas que ele está focado mais nessa árvore de padrões do DOM aí. E aí a ideia-chave, né, desse método reside na fase de corroboração subsequente, onde ele utiliza o método semi-estruturado de prorrogação de rótulos para limpar esses candidatos. Ou seja, ele consegue fazer com que esses novos candidatos que estão vindo, né, conseguem uma alta probabilidade boa deles serem ou não, né? E aí eles conseguem limpar esses candidatos que não são, por exemplo, desse tipo, né? Do que a gente está querendo. E aí, basicamente, como é que funciona, né? Então, a gente tem esse grafo de entrada aí para propagação de rótulos sobre a nova propriedade de candidatos, né? Então, o método em si, ele opera em um nó num grafo
só que em cada nó, né? E aí uma amostra de treinamento distante em um par que tem ali o PO, né? Predicado e coisa do no basis. Então ele vai ou em um par de candidatos PO com P com uma frase de texto e O em uma forma de texto ou entidade. Basicamente é isso. E aí o gráfico ele se conecta, né, por similaridade, usando dois tipos de recursos que ele tem, que é mediados à distância em relação à árvore DOM, e também dicas sobre o layout visual. Por exemplo, se tem lá no texto algo em negrito, dentro do site, ele já consegue entender ali e tentar ali fazer com que o nó entenda que é para ser destacado ali, ou que possa sugerir que seja uma propriedade, um candidato à propriedade ali. E aí, aqui tem um exemplo de como é que ele mostrou aqui, um exemplo gráfico, um exemplo de gráfico que a gente tem aqui, que ele mostrou. Então, mostrando esses pares que seriam como nós, né, os nós aqui, sendo o S sendo os filmes, e as páginas de detalhe de entidade, né, nesse mesmo site. Sendo esses que estão em azul aqui, seriam os nós de semente, né, os nós de semente. E aí o peso de cada aresta que vai passando por cada uma delas está sendo omitido aqui nessa imagem, mas eles conseguem calcular pelo cadê? Agora eu me esqueci. Mas, pelo que eu lembro, eles conseguem calcular pela classificação das propriedades aqui, que eles conseguem buscar. Não estou lembrando muito bem. Então, os pesos dessas arestas aqui, eles não estão mostrando aqui, mas basicamente tem. Cada aresta aqui vai ter um peso específico que vai determinar, por exemplo, a importância para eles em relação também à propriedade em si. E aí a gente chega na última parte, que é visualizar essa descoberta, né, da VD. Então, existem muitos dos casos em que a própria NoBasis exibe padrões que podem sugerir tipos de propriedades adicionais, que ainda não foram especificadas. E aí a gente tem esse problema aí, por exemplo, né? Supor que uma NoBasis contém propriedades create music versus song e performance music em song. Então, são composições. Então, o que ele sugere é que tenha métodos de minerações de regras e minerações de caminhos sobre esses grafos de conhecimento para que possam descobrir automaticamente esses predicados de interesse. Então, basicamente é isso. Eu encerro minha apresentação por aqui.